Olá, meus amigos, meu nome é Renato Montan, sou professor de Processo Civil e está no ar mais um programa Prova Final. Prova Final é uma parceria da Rede LFG com a TV Justiça. Especificamente, minha matéria Processo Civil, nós vamos falar sobre um tema de suma importância para a prova da ordem. Nós vamos falar sobre uma das modalidades de defesa do réu, exceções rituais. Nosso programa vai ser dividido em 3 blocos. O primeiro bloco será uma aula expositiva sobre a matéria, explicando todos os problemas e as dificuldades que podem cair no exame. Segunda parte, eu vou responder perguntas de todo o país, perguntas essas que já foram enviadas para o nosso programa. E o último bloco, chamado X da questão, responderemos perguntas que já foram questionadas para o exame de ordem. Vamos agora para o primeiro bloco. Muito bem, meus amigos, o tema de hoje, como nós havíamos falado na introdução, constitui as exceções rituais. Exceções rituais são uma das modalidades da defesa do réu. A questão importante que nós temos que enfrentar de início é entender efetivamente aonde entram as exceções rituais dentro das modalidades de defesa do réu. Quando você aprende defesas do réu na faculdade, evidentemente que você vai aprender uma série de defesas, até por uma questão constitucional, pelo princípio do contraditório, as defesas do réu, elas vêm previstas todas dentro do Código de Processo Civil, mas a sua previsão dogmática está na Constituição Federal. Dentro do nosso ordenamento, o Código de Processo Civil resolveu estabelecer que as defesas do réu, elas são inseridas dentro de um artigo, o artigo 297. Ocorre que dentro dessas defesas, junto da contestação, defesa essa clássica que nós conhecemos, e junto da reconvenção, nós temos as exceções rituais. Todos vocês já devem ter ouvido falar na expressão exceções, como exceção de incompetência, exceção de impedimento e exceção de suspeição. Não tenham medo de achar que nós estamos falando de 3 modalidades de defesa. Não, na verdade constitui uma modalidade de defesa. Só que esta modalidade de defesa tem 3 formas de apresentação: pela incompetência, pelo impedimento e pela exceção. Existe uma questão importante que nós temos que enfrentar. Se vocês bem se lembram dos bancos da faculdade, a contestação é dividida no nosso ordenamento em 2 grandes blocos. Nós temos as preliminares, onde o réu pode atacar as matérias processuais, e nós temos a defesa de mérito, que o réu efetivamente ataca as questões substanciais, ou seja, o direito material que o autor pretende. Só que dentro desse contexto, é importante imaginar que dentro das preliminares não se pode falar sobre matérias de mérito. Eu pergunto para vocês, quando nós falamos de incompetência do juízo, quando nós falamos de impedimento do juiz, ou quando nós falamos de suspeição do juiz, nós estamos falando de vícios processuais, concordam comigo? Então é bem possível, seria muito provável que o Estado, o legislador, pudesse colocar essas matérias dentro das preliminares de contestação. Mas por que não o fizeram? Por um motivo muito simples. Eles resolveram dar um trato procedimental distinto para essas modalidades. Então hoje nós sabemos que tanto a incompetência do juízo, como a imparcialidade do juiz ou a suspeição do juiz, tem regramento próprio, por meio de um incidente. É por isso que é clássico na doutrina a gente ouvir a expressão que exceção é um incidente destinado a arguir a incompetência do juízo ou a parcialidade do juiz. E quando nós lemos a palavra parcialidade, leia-se impedimento e suspeição. Muito bem, para que nós entendamos todo o fenômeno, e aqui a gente não está falando do jogador de futebol, eu vou dividir nossa aula em 2 partes. Essa primeira exposição, nós vamos falar especificamente sobre regras gerais das exceções, das 3. Depois nós falaremos cada uma delas as suas peculiaridades. Então são 3 pontos importantes que eu queria que vocês guardassem para entender bem as exceções rituais. Primeiro, o prazo. O prazo das exceções é de 15 dias. E aqui uma dica para vocês. Todo prazo de defesa de réu é invariavelmente de 15 dias. A lei resolveu estabelecer um procedimento uniforme para os atos postulatórios do réu. Então o réu sempre vai ter o prazo de 15 dias. Mas aqui existe uma questão importante a ser asseverada. O prazo de 15 dias,
ele tem um marco diferenciado dentro do sistema processual, porque o prazo de 15 dias para as exceções de incompetência, impedimento e suspeição corre sempre da ciência do fato. O prazo para que você apresente a exceção corre sempre da ciência do fato. Os 15 dias fluem de um prazo específico. E eu vou explicar para vocês o porquê. Porque muitas vezes é difícil você conseguir precisar quando a parte tomou ciência do vício do juiz ou do juízo. Basta vocês imaginarem. Imaginem só, e aqui já antecipando uma matéria que nós vamos falar daqui a pouquinho, que o pai do juiz seja uma das partes. Esse juiz não pode julgar a causa, o vício que ele possui, impedimento. Mas eu não tenho como saber isso. O autor propôs a ação, o juiz efetivamente não falou nada, que ele era filho da parte, a parte continuou no processo e eu, na completa ignorância, não sabia se o sujeito era ou não filho dele. O que acontece? Depois de um ano de processo, que as partes já se defenderam, que as partes já se manifestaram, no meio de uma audiência designada pelo magistrado, o magistrado fala assim: pai, quer dizer parte? Eu olho para a parte e falo: peraí, ele é seu pai? E naquele momento eu tomo ciência de que o juiz é impedido e, portanto, a partir daquele dia eu tenho a possibilidade de arguir o impedimento do magistrado. Então o prazo sempre será de 15 dias, contados da data em que se tomou ciência do fato. Uma ressalva importante. O prazo de 15 dias se aplica à suspeição, se aplica à incompetência, mas o impedimento, dada a sua gravidade, dada a sua importância no nosso ordenamento, o prazo não é só de 15 dias. Ou seja, a parte pode alegar o impedimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em rescisória, conforme se verifica do artigo 485, inciso 2. Então, o prazo preclusivo para a parte é de 15 dias, à exceção do impedimento, que não há esse prazo, apesar da lei sugerir 15 dias. Muito bem. Segundo ponto importante de regras gerais que nós temos que entender. O protocolo da exceção vai acarretar a suspensão do processo. Simples, não há grandes dificuldades aqui. Protocolizei a exceção, protocolizei o incidente no processo, suspende-se o feito até que a exceção seja julgada. Esta regra tem previsão em 2 dispositivos do Código de Processo Civil. O artigo 265, inciso 3, e o artigo 306. A suspensão, na verdade, ela tem uma razão lógica, porque não é possível que o processo caminhe, que ele prossiga o seu itinerário, enquanto a exceção não for julgada. Eu preciso primeiro resolver essa pendência processual, para depois analisar se efetivamente é possível que o processo continue naquele juízo ou com aquele juiz. Então, o protocolo de exceção, invariavelmente, vai acarretar de pleno direito a suspensão do processo. E o último ponto, talvez o ponto que eu reputo mais importante, versa sobre a recorribilidade. E aí eu pergunto a vocês, meus amigos, é possível recorrer da decisão que julga a exceção? Vocês devem estar pensando, não, claro que é possível, as decisões se recorrem, mas há de se tomar um cuidado aqui, porque somente de uma delas eu posso recorrer. Olha só, a exceção de incompetência comporta recurso. E acho que aqui eu não estou inventando a roda. Vocês sabem que da decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo. Então a gente sabe que a decisão que julga a exceção de incompetência desafia o recurso de agravo no prazo de 10 dias. Ocorre que, e acho que isso vai ser uma surpresa para vocês, que a exceção de impedimento e a exceção de suspeição não comportam recurso. Caiu numa prova, é possível recorrer da decisão que decide a exceção de impedimento e suspeição? A resposta de vocês é negativa. Sabe por quê? Porque na exceção de impedimento e suspeição, seja pelo juiz